Alô, alô, galerinha do quinto ano! Como passaram o final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso, que tenha dado para se divertir bastante na casinha de vocês, logicamente. Pois bem, finalizamos a aula anterior falando sobre a grande influência, da Grécia Antiga ainda nos dias de hoje, principalmente nos Jogos Olímpicos, que acontece, até hoje, 4 em 4 anos, devido ao início que teve lá na Grécia Antiga. E eu cometi um equívoco ao pronunciar as homenagens que os artistas faziam, e eu mencionei que eles homenageavam a Zeus, e não, eles faziam homenagens aos atletas. Graças a Deus eu tenho vocês super antenados lá, e o Davi Portugal me fez essa sinalização nos comentários. Valeu, viu, Davi? Muito obrigada por ter me sinalizado. A tia, às vezes, passa por algumas observações e algumas questões que passam despercebidas, né? Fiz essa pronúncia errada e eu não tenho problemas em admitir. Muito obrigada por ter percebido e ter me avisado, ok? Então, a homenagem que eles faziam aos atletas, não a Zeus. E hoje daremos continuidade a partir da página 79. Temos aí o campo. Você sabia? Uma curiosidade. Os Jogos Olímpicos surgidos na Grécia Antiga deram origem às competições olímpicas atuais. Isso nós falamos na aula passada, mas tem aí o registro. Que ocorrem a cada 4 anos em uma cidade escolhida como sede. Atualmente, esses jogos não estão mais atrelados à religião, como era lá na Grécia Antiga, né? Mas a integração de diferentes povos por meio do esporte. Vários países, entram na competição e assim eles conseguem interagir, se socializar também, além da competição em si, que as pessoas vão para competir e ver quem leva a melhor na competição. E agora nós vamos já para a primeira atividade de hoje. Com orientação do professor, pesquise informações na internet, livros, revistas sobre os Jogos Olímpicos modernos. Em seguida, complete as informações solicitadas no quadro a seguir. Por que a pesquisa dos Jogos Olímpicos modernos, tia? Se o quadro também fala da Grécia Antiga. Vocês buscam as informações da Grécia Antiga nos textos já estudados aí da unidade 3. Aí vão colocar sobre a Grécia. O local onde eram sediados os jogos, O objetivo desses jogos na Grécia Antiga são os mesmos de hoje? Aí você vai colocar qual era o objetivo. E quando ocorria? Aí vamos para a atualidade, o que vai estar aí no quadro à direita. Na atualidade, onde são sediados os Jogos Olímpicos? Temos sempre uma cidade? Ou existe a escolha dessa cidade quando vai acontecer? Qual o objetivo destes jogos hoje em dia? E quando acontece? Tem alguma semelhança lá com o que acontecia na Grécia Antiga? Olha que muitas dessas informações nós lemos hoje ainda, hein? Já na página 80 nós temos aí, vamos elaborar um mural sobre os deuses egípcios e gregos? Bom, nós não temos condições de montar um mural neste momento, Mas vamos lá. Para isso, marque abaixo os deuses da antiguidade que você irá pesquisar. As informações coletadas podem ser as principais características e as imagens podem ser dos templos, pinturas, estátuas ou esculturas que representam esses deuses. Você vai escolher o nome do deus ou deusa que você escolheu. Você vai marcar no quadro lá em cima. Você vai escolher deuses egípcios ou aí no campo de deuses gregos. Quais são as principais características deste que você escolheu ou desta que você escolheu? E na página 81 tem um campo, um espaço para você fazer essa ilustração, que pode ser desenhando
ou buscando as imagens em revistas, jornais ou até mesmo a impressão da internet. Só não vale deixar em branco, hein? Para a nossa exposição, vocês podem colocar nas redes sociais de vocês e marcar as páginas da escola ou enviar diretamente para a tia Rayane, ok? Eu até quero agradecer bastante a participação de vocês. Vocês estão abrilhantando lá os comentários dos nossos vídeos. É isso mesmo. É lá que nós conseguimos ter uma interação mais direta. Continuem participando e parabéns a todos que estão lá, por lá comentando. Então aí também é uma atividade pessoal. Mas para isso, pausem o vídeo para concluírem a atividade da página 79 e dão um seguimento aí com as páginas 80 e 81. Vamos lá, na página 79, né, do lado aí da Grécia Antiga, qual a cidade, qual o local que era sediado? A cidade grega de Olímpia. Qual o objetivo? O objetivo era ser um ritual religioso para homenagear Zeus. Nesse caso aí, realmente, porque as Olimpíadas eram em homenagem aos deuses. E ocorria para homenagear o maior deus, considerado por eles o maior dos deuses, né? Zeus. E quando acontecia? De 4 a cada 4 anos. Já na atualidade, é uma cidade escolhida para ser a sede. Então, os países se reúnem, né, para escolher a cidade onde sediará os Jogos Olímpicos. Qual o objetivo? Ser um evento esportivo para integrar todos os povos do mundo, uma questão de socialização. E também acontece ainda de 4 em 4 anos. A 80 e a 81 era uma resposta pessoal, porque vai depender do Deus que você escolheu, né? E no final da 81, nós temos aí um joguinho. Vocês poderão ir lá no material complementar, páginas 221, 223 e 225. Lá tem cartinhas de deuses e esse jogo é bem interessante. Deuses e as características deles, né? É tipo o joguinho que vocês já conhecem, cara a cara. Nesse caso, embaralhe as cartas e faça um monte. O primeiro jogador retira uma carta do monte e lê a apresentação do deus grego e a pergunta: quem sou eu? Eu pego uma carta do monte, leio as características e pergunto para o meu oponente: quem sou eu? Se o oponente acertar, a carta que eu tirei fica com ele. Se ele errar, a carta continua comigo. E vence quem ficar com mais cartas no final do jogo. Então, vocês podem recortar essas cartinhas para se divertir aí com a família. Na página 82, o título é Os Hebreus e a Primeira Religião Monoteísta, ou seja, a primeira religião a crer em um só Deus. Foi na Mesopotâmia, em uma região entre o Mar Mediterrâneo e a Síria, que os hebreus, um povo nômade que se dedicava ao pastoreio, desenvolveram a primeira religião monoteísta da história. Para os hebreus, existia apenas um Deus chamado Javé. De acordo com a tradição religiosa hebraica, Javé havia lhes prometido um lugar para se fixarem. Eles chamavam esse lugar de Terra Prometida. Então, os hebreus eram considerados povos nômades, né? Porque eles estavam em constante deslocamento em busca da terra prometida que o Deus Javé havia prometido a eles. Temos aí, ó, a imagem com a seguinte legenda: as crenças do povo hebreu estão registradas em um livro chamado Torá. Portanto, existe um livro com registros oficiais sobre esses relatos. Originalmente, entre os anos de 1800 a.C. e 1250 a.C., os hebreus organizavam-se em tribos,
sendo cada uma delas governada por um patriarca, que era o homem mais velho do grupo e muito respeitado pelos demais membros. Esse conteúdo até, não falando diretamente dos hebreus, mas é um conteúdo que vocês viram lá no 4º ano. No ano passado, vocês puderam ter já uma introdução desse conteúdo, onde falava que os nômades realmente eram organizados em grupos e havia um patriarca, ou seja, pessoa que comandava ali tudo, onde eles buscavam orientações sobre como seguir determinadas atitudes, como realizar determinadas atitudes, atividades e tudo mais. Mais tarde, entre os anos de 1010 a.C. a 930 a.C., as tribos se uniram e formaram um reino, chamado Reino de Israel. Um dos principais reis de Israel foi Davi, que transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino. Portanto, posteriormente, as tribos se uniram, formando um só reino, o reino de Israel, que tinha como governante Davi, o rei Davi, aquele que fez de Israel a capital, fez a cidade de Jerusalém a capital do reino. Então, Jerusalém, a capital do reino de Israel. O sucessor de Davi, seu filho Salomão, deu continuidade às obras do pai, transformando Jerusalém em um grande centro comercial para os hebreus, com tecelagens, marcenarias e olarias, por exemplo. No campo, as principais atividades eram a agricultura, a pesca e o pastoreio. Então, Salomão fez com que o reino de Israel ficasse bastante conhecido pela comercialização, né? Fez com que virasse um centro comercial. Além disso, comerciantes se organizavam em caravanas para levar gêneros agrícolas cultivados de um lugar para o outro. Ainda teve a expansão do comércio, hein? Já na página 83, uma das maiores obras do rei Salomão foi um templo de Jerusalém, também chamado de Templo de Salomão. Porém, durante o século 6 a.C., o templo foi destruído pelos babilônicos. Mas os hebreus, posteriormente, mais ou menos ali no século 1 a.C., eles reconstruíram o templo, mas novamente o templo foi destruído no Império Romano. O templo foi novamente destruído. Temos aí a imagem representativa do Muro das Lamentações em Jerusalém, que segundo a tradição hebraica é uma parte do segundo templo de Salomão, que resistiu à destruição dos romanos no século 1 a.C. O Muro das Lamentações é bastante visitado, né? Eles ainda colocam em prática toda a sua religiosidade, toda a sua crença, e também é um ponto turístico, onde as pessoas que visitam Jerusalém vão em busca, de conhecer este lugar considerado por eles ainda como um lugar sagrado. Atualmente, a cidade de Jerusalém, a maior parte da população é judaica, mas também composta por muçulmanos e cristãos. Vamos aí ao campo da curiosidade. Você sabia? A religião hebraica também é chamada de judaísmo e teve forte influência nas religiões monoteístas que se formaram posteriormente, como o cristianismo e o islamismo. Como parte da influência exercida como cristianismo, os livros presentes no Torá também fazem parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Já a influência do islamismo recai sobre o fato de que esta crença também é monoteísta e possui narrativas no Alcorão ocorridas na cidade de Jerusalém. Outra curiosidade é que a cidade de Jerusalém foi construída no Monte Moriá, e isso tem grande significado para os 3 povos monoteístas da atualidade. Para os judeus, é a cidade fundada pelo rei Davi.
para os cristãos, é a cidade onde Jesus foi crucificado e sepultado. Já para os muçulmanos, é a cidade onde o profeta Maomé ascendeu aos céus na companhia do anjo Gabriel. Por isso, né, Jerusalém é composta por esses três povos, né? E até hoje atrai muitos peregrinos religiosos para lá, para visitação. Sabemos que em meio a isso tudo, nós devemos sempre respeitar as decisões, a religião, a escolha política, o time de futebol de escolha. Nós devemos respeitar o próximo acima de tudo. Existem as coisas que nós acreditamos, as coisas que nós gostamos mais, como a escolha de um político, o time de futebol que você se identifica mais, mas não quer dizer que a sua opinião deve ser imposta para o outro. Cada um tem uma forma de seguir, de acreditar, de gostar. E assim, nós vivemos em harmonia, respeitando sempre o próximo. Fala sobre isso aí na página 84. Faça a leitura da imagem das informações contidas no cartaz. Intolerância religiosa é crime de ódio. Crime! Criticar dogmas é liberdade de expressão, mas atitudes agressivas e tratamentos diferenciados a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, ficará lá na ficha de quem comete esse crime a vida inteira. Então vamos para a atividade. Segundo o cartaz, qual é a diferença entre a liberdade de expressão e a intolerância religiosa? Vou ler novamente. Criticar dogmas é liberdade de expressão, mas atitudes agressivas e tratamentos diferenciados a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. É nesse trecho aí que vocês terão que interpretar. Letra B. Em sua opinião, a intolerância religiosa é um problema que deve ser tratado nas sociedades? Como você acha que devemos cuidar desta questão? Letra C. Agora em grupo, né? Não tem como, novamente. Crie um cartaz sobre a importância do respeito à diversidade religiosa no Brasil e no mundo. Para finalizar, apresente o cartaz para a turma. Você vai fazer uma representação sobre a letra C lá no seu caderno de história. Coloquem o cabeçalho, façam margem e como título, coloquem aí diversidade religiosa no Brasil e façam uma imagem que represente, né, a importância do respeito à diversidade religiosa no Brasil. Vocês, novamente, ou irão colocar nas redes de vocês e marcar a escola, ou mandar para a tia Rayane. Acessem o vídeo parte 2.